Olá pessoal do Catedral TV, está começando agora aqui na Florência Santa Cruz, um papo de café exclusivo com o palestrante, escritor e maior navegador brasileiro de todos os tempos, Amir Klink. Amir Klink, seja bem-vindo ao Papo de Café. Prazer estar aqui em Santa Cruz. Faz tempo que eu não vinha para cá, a cidade é muito bonita e a gente gosta de andar por aqui. Então já conhecia Santa Cruz do Sul? Já conheci algumas vezes. Eu passo sempre por aqui quando a gente volta de Ushuaia, da Argentina, ou quando vamos para lá de carro, a gente vai todos os anos, mas a gente nem sempre entra na cidade, então foi uma boa oportunidade para revisitar. Eu gostaria de saber do senhor, a sua travessia pelo Atlântico, a histórica travessia, está completando 35 anos em setembro. Quem é Amir Klink depois desse período? Bom, não foi uma coisa extraordinária, é um feito que, por alguma coincidência ou acaso, ninguém repetiu, mas para mim foi uma experiência importante, porque foi minha iniciação no mundo das navegações oceânicas de longa distância, num barco, à época, muito pequeno, que está restaurado, agora está zerinho. Eu tirei ele do Museu Nacional do Mar, está na minha casa agora. E a partir dessa experiência eu me dediquei a viajar em altas latitudes, a construir barcos, descobrir negócios novos no segmento náutico, onde o Brasil ainda, infelizmente, está muito atrasado e onde tem um potencial econômico de gerar riqueza muito grande. O que o senhor acredita que seja o fator preponderante que faz com que o Brasil seja atrasado nesse sentido? A ignorância. Nós somos um país ignorante, em todos os níveis, principalmente por parte dos clientes de embarcações. O brasileiro compra um barco de 10, 15 milhões para seu uso próprio. O europeu compra para ganhar dinheiro. Ele coloca no mercado de locação. O futuro, a indústria do futuro hoje não é mais a da posse dos bens, casas, apartamentos, aviões, prédios, carros e todas essas porcarias. A indústria do futuro é o compartilhamento, é o uso do tempo ocioso, na verdade, é aproveitar os benefícios e não os bens. E o brasileiro não consegue entender isso ainda. A gente ainda acha a casa própria uma coisa. A casa própria não existe casa própria. A gente recompra a casa própria a cada 30, 40 anos. A gente recompra o nosso carro no momento em que a gente paga os tributos. E essa indústria do compartilhamento virou uma indústria poderosa. Então eu uso muito o exemplo de Palma de Maiorca, uma cidadezinha, pouco maior do que Santa Cruz, que fatura por ano só com o afretamento, o charter de embarcações, alguma coisa perto de 30 bilhões de reais. Não é milhões, 30 bilhões de reais, mais que um Bolsa Família. E eu estou inserido nesse negócio hoje, eu brigo muito para ele crescer. É um negócio que emprega muitas pessoas, né? Eu tenho uma marina relativamente pequena em Paraty, que emprega quase 1.000 pessoas, que ganham muito mais do que um gerente de banco, por exemplo. E essa atividade, eu acho que ela é uma atividade que me dá orgulho. Nós formamos mão de obra, a gente tem pessoas especializadas na área de vocês, aqui instalação de core, de produtos sofisticados, revestimento, soldas, eletrônica, manutenção, e são pessoas que são muito felizes no seu trabalho. Eu não gosto da indústria de mineração, eu sou contra a venda de commodities, eu não quero que o mármore do meu país, o meu mármore, vá para a Itália para eu, através de uma arquiteta, comprar ele processado lá. Não quero vender aço, eu quero vender relógios de precisão, quero vender máquina, metal mecânica, quero vender serviços, inteligência. E nisso no Brasil nós somos muito competentes, mas nós não temos um programa de formação. E nos nossos negócios a gente forma mão de obra especializada em áreas bem complexas. Eletrônica, hidráulica, pneumática, design, desenho de inteligência, mecatrônica. Mas eu não queria ser dono de escola, eu queria viajar mais. Mas é um desafio interessante, porque a gente tem uma experiência hoje que meus colegas americanos e europeus não têm, porque a gente participa do processo todo, né, do projeto até a operação. Esse problema que o senhor falou passa preponderantemente pela educação, né? Falta de investimento em educação, desde a educação básica até o ensino superior. O senhor bate sempre nessa tecla também? Eu sei que é uma tecla cansada, mas não tem escapatória, né? A gente tem que olhar para os exemplos que a gente tem ao nosso redor. O caso da Colômbia, que
que conseguiu sair do fundo do poço. O Brasil ainda não chegou no fundo do poço, mas a Colômbia entendeu que o investimento em educação, a Coreia do Sul também, é um investimento ingrato, porque você investe, tudo que o dinheiro pode comprar durante 18 anos não gera resultado, gera piora. O ciclo de maturação do investimento em educação é superior a 18 anos. E isso na cabeça do brasileiro. O brasileiro é imediatista, ele não tem o hábito de reservar mesa em restaurante, comprar uma viagem para a Groenlândia daqui a 2 anos, ou ir para a Rússia daqui a 3. Ele compra na hora pela emoção, ele compra um maldito carro bonitinho vermelho, uma Ferrari, porque ele se encantou com a vendedora, e não porque ele se programou para ter uma Ferrari, para ter um Fusquinha. Então isso tem um problema político também, quer dizer, a nossa cultura de pensamento no futuro, de planejamento, ela está muito restrita a períodos curtos, né, de 3, 4 anos, e não a períodos de 20 anos. Mas isso é um processo que está mudando. As novas gerações hoje entenderam, eles não querem mais ter carro, ter helicóptero, essas porcarias. Eles querem ter mobilidade. E não é simplesmente a mobilidade do transporte, eles querem ter a mobilidade com emoção. E, de certa maneira, essa loja aqui não entende nada de mobiliário, nada. Vocês não entendem nada, nada. Móvel, nada. Mas vocês entendem de bem-estar, de alegria. E enquanto a gente não entender isso, que aqui ninguém está vendendo móvel, mesa, cadeira, cozinha, está vendendo alegria, prazer, bem-estar. E essa mudança de mentalidade tem que acontecer inclusive na educação. O Brasil, infelizmente, não tem o hábito da formação técnica. Eu fiz uma série de eventos agora na Suíça, né? 90% dos jovens suíços não vão fazer o ensino superior. Eles não querem, porque a escola técnica é tão competente, os cursos são tão completos, que eles vão para o mercado de trabalho, trabalhar nos bancos, nas empresas de tecnologia, de saúde, com a mesma remuneração, o técnico, do que o formado. Quem vai para o curso superior, para a universidade, é quem quer se dedicar a área acadêmica, pedagogicamente. Na Alemanha é a mesma coisa, 50% dos jovens de 15 a 19 anos fazem escola técnica. E no Brasil a gente quer fazer a maldita universidade de direito, e essas coisas que não servem para nada. Eu conversei essa semana com o jornalista Alexandre Garcia, que esteve aqui em Santa Cruz do Sul, e ele me disse que admira muito o senhor, que o senhor é referência nas palestras que ele profere, país afora. Só que ele disse que considera o senhor um dos grandes brasileiros e pouco reconhecido. O senhor se considera um brasileiro pouco reconhecido pelas suas fações, seus feitos? Eu não quero ser reconhecido, eu não ligo para o reconhecimento, eu só não quero ser atrapalhado. E eu reconheço que eu sou um lutador. Eu me recuso hoje a ter financiamento de BNDES, de instituições financeiras, me recuso a ter patrocínios, ajuda. Eu sei que o sucesso dos projetos que a gente fez nos últimos anos foi exatamente resultado das dificuldades, da escassez, da contingência. E exatamente quando a gente tem contingência, crise, pressão externa, mau tempo no barco, né? Barco bom é o barco que anda no mau tempo. O barco que anda no tempo bom não presta. E brasileiro gosta de barco que não presta. É bonitinho, luxuoso, mas ordinário. Não tem funcionalidade. Eu gosto de coisas funcionais, eficientes, que tenham valor de revenda, que deixem o usuário feliz mais do que atendido na sua locomoção. E no Brasil é difícil. Mas são exatamente essas dificuldades que fizeram com que a gente fizesse projetos bem-sucedidos e até hoje inéditos, né? Falando em projeto, o senhor tem um projeto em execução aqui com a Florence e com a arquiteta Juliana Meda, do Paraná, né? A Casa Flutuante. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto e como é que está o desenvolvimento dele. Eventualmente eu invisto um pouco na área imobiliária, a gente faz, só que como a gente mexe com um tipo de imóvel engraçado, o barco, de certa maneira, é um imóvel que viaja, que anda. Ele é muito mais complexo do que fazer uma casa, né? Então fazer uma casa é uma coisa relativamente simples, ainda assim, no Brasil nós temos um déficit imobiliário que eu não entendo, era para ser uma fonte de riqueza, produzir habitação, moradia. Mas há muitos anos eu acompanho as iniciativas, desde as que aconteceram em Seattle, em Vancouver, das casas flutuantes. E a gente começou a investir nisso, eu montei a minha primeira casa flutuante há uns 20 anos atrás. Depois eu desenvolvi um sistema de flutuantes para as marinas, que hoje é o meu ganha-pão. Então eu cuido de frotas de embarcações grandes, de 100, 200 embarcações, que são conectadas em estruturas flutuantes
pesadas, onde eu forneço todos os serviços de comunicação, energia e alimentação de água. E daí, para ir para a ideia de habitações flutuantes, eu descobri que é muito mais saudável, sustentável e economicamente interessante você construir sobre espelhos d'água do que construir sobre a terra. E, infelizmente, no Brasil, apenas na Amazônia e no Pantanal, a gente tem uma certa noção disso. Na Amazônia tem bairros e cidades que, infelizmente, são os bairros de baixo custo, mas hoje o lugar mais caro, chique, nobre para você morar em Seattle, são os bairros que eram antigos bairros pobres das casas flutuantes que eram feitas sobre logs. A gente desenvolveu um sistema de blocos monolíticos de concreto e a gente faz uma base para uma casa do mais alto padrão, do mais alto luxo, ou do mais alto conforto, ou de alta sustentabilidade econômica, inclusive, sobre a água. E é difícil ainda. Em Paraty, eu tenho propriedades lá em áreas de preservação. Eu não quero vender para alguém que vai lá cortar uma encosta, fazer uma maldita mansãozinha ordinária, cortando barranco. Então, o que eu faço? Eu convenço meus amigos, olha, compra aquele terreno, faça uma RPPN, faça uma área de preservação permanente e a gente constrói a casa para você sobre o mar. A sua casa tem frente para o mar 360 graus. E você pode mudar ela de lugar. Então, eu tenho hoje casas assim, mas é um conceito difícil de popularizar, implementar. Mas é possível. Aí a última vez que encontrei a Juliana Meda, num evento de incorporadores lá de Londrina, eu falei sobre isso e ela compartilha da mesma ideia. E a gente estava junto com o pessoal da Florence, e aí surgiu, vamos fazer uma casa conceito, com autossuficiência completa. Eu tenho autossuficiência no meu barco para 3 anos. Colocar numa casa onde você pode conectar com água ou energia, é fácil. E aí surgiu um projeto extremamente... Assim, eu acompanhei projetos na Escandinávia, em Amsterdã, na Holanda, em vários, Newport, Seattle, Vancouver, que são projetos bonitos arquitetonicamente, mas acho que ela foi muito feliz no projeto. E nós estamos agora em pleno curso de fazer uma casa que as pessoas possam ver e sentir como é agradável morar a 50 centímetros do mar, com segurança, com conforto, com sustentabilidade plena. Seria um passo inicial para o brasileiro finalmente valorizar a riqueza que é o mar? Eu acho que sim, você tem que dar um passo na frente. Em vez de ficar fazendo palestra, falando discurso, não sei o que, falando sobre teoria filosófica furada, eu prefiro dar o exemplo, prefiro executar. Então foi uma parceria interessante, nós estamos fechando com a Cinex também, lá de Bento, com a Florence, outros fornecedores que resolvem um problema de tratamento de efluentes completo, do começo ao fim. E eu acho que é que nem o caso da minha marina. Quando eu montei a minha marina, todo mundo dava risada. Falou, puxa, meu barco eu jogo a âncora no mar e fico de graça 50 anos. E eles me quanto você vai cobrar para o meu barco? Eu falei, para o seu barco eu vou cobrar 3 mil reais por mês, 4 mil para parar aqui. E todo mundo dava risada. Hoje eu tenho 850 pessoas trabalhando lá, quase 1.000 indiretos, né, trabalhando na Marina, e se eu tivesse 1.000 vagas agora, na Europa levaria 8, 10 anos para preencher, no Brasil eu preencho essas 1.000 até depois da Páscoa. Ou seja, tem uma demanda muito grande. A indústria náutica hoje de luxo, de alto padrão, a restrição comercial não é financiamento, não é poder aquisitivo no Brasil, é aonde parar o barco. E esses barcos, como eu disse, cada barco gera 3, 4 empregos, assim, diferenciados, de alto nível, e eu aposto muito nisso. Então, é um processo de pregação evangélica, quase, que a gente tem que fazer, de convencimento, mas eu acho que em algum momento vai acontecer. Essa casa flutuante que está em parceria com a Juliana Meda e a Florence, tem alguma previsão de ser lançada? Como está isso? Os módulos flutuantes, que é a base quer dizer, digamos, a fundação, a gente trabalha hoje, eu me juntei ao meu concorrente, né, eu comecei a fabricar módulos flutuantes, mas eu não sou engenheiro, só que eu tenho muita experiência, o meu pessoal tem hoje, e esse concorrente é um concorrente muito simpático, eu gosto muito dele, e a gente decidiu juntar esforços, porque eles têm a área de engenharia, faziam a mesma coisa que eu faço, mas eles têm condições muito mais técnicas de adaptar, por exemplo, para o projeto da Juliana. E aí a gente se juntou, nós estamos agora terminando a plataforma flutuante,
Agora estamos desenhando a parte das estruturas que serão metálicas. Eu tenho vontade de fazer em alumínio, precisamos ver se não encarece. Mas a longo prazo o alumínio sai mais em conta do que o aço, porque ele não oxida, você pode modificar, furar, não tem que dar tratamento galvânico, essas coisas. E aí a gente está entrando agora numa parte que é muito importante até na área de incorporação, que não é vender apartamento, né? É vender o sonho de morar de uma maneira agradável, emocionante. Então, quando chega nessa área do recheio da casa, dos acabamentos, é uma área muito importante. Não é a minha especialidade, mas eu conheço muitos materiais, todos. Eu ando com ímã no bolso para ver se o inox é 304 ou 316L. Eu sou rigoroso, não deixo escapar nada. E o pessoal no Brasil gosta de enganar a gente, empurra um parafuso que é cromado, grandes indústrias de metais aí vendem para a gente um produto de quinta categoria, quando podiam investir um nadinha a mais e colocar, faz um inox cirúrgico, né? Não custa mais caro. Traz da China. As diferenças são muito pequenas, e eu acho que essa parte do acabamento, essa parte táctil de contato com o cliente é muito importante para convencer ele da viabilidade de que é possível morar sobre a água. Depois o Brasil tem uma característica engraçada, nós temos uma matriz energética altamente apoiada em hidrelétricas. Por alguma legislação estúpida do passado, os concessionários não permitem o acesso público, o que eu acho criminoso. É criminoso não permitir o acesso, porque é exatamente a mesma situação das áreas de SPU, de ocupação da União sobre o mar, mas isso vai mudar. E eu acho que a gente pode começar a fazer bairros, centros de lazer, de turismo, postos de saúde, restaurantes flutuantes. Mas tem que ter um rigor técnico, tem que ter um padrão técnico. Não dá para fazer com bombona plástica, que nem o pessoal faz. Algum congressista já lhe procurou alguma vez para saber desses projetos e tentar transformá-los em lei, alguma coisa nesse sentido, ou não? Eu não tenho muita paciência com congressistas, congressmen, mas eu estou procurando hoje. O Guilherme Afife Domingos é um cara que ajudou a gente bastante, ele estava muito envolvido com a turma do PT, que eu não gosto muito, mas ele tem essa consciência. Tem vários hoje, de vários partidos que estão entendendo, tem muita gente do Ministério Público, do Nordeste, que fala, puxa, por que a nossa cidade não tem um polo náutico? Tem essa indústria da locação e do compartilhamento que cresce muito. A gente desenhou um módulo de flutuantes hoje, só que para você montar uma locadora de, por exemplo, trabalhar com mega embarcações de 10, 15 milhões cada uma, é bonito, mas a rentabilidade para o empreendedor é baixa. Trabalhar com micro embarcações de 2, 3 mil reais, tipo stand-up, caiaque, jet ski, a rentabilidade para o operador é muito maior. Mas esses negócios, eles não têm capital suficiente para alugar um terreno na beira da represa, na beira do mar, num ponto importante. O que a gente desenhou? Bases flutuantes para locação, onde você tem um pequeno bar ou restaurante, tem uma cabine para dormir um guarda, um pessoal de apoio, e essas bases ficam flutuando nos lugares mais apropriados e não vão incomodar o banhista, vão ficar além da faixa que a legislação determina de 200 metros para embarcações. E esse é um sistema, você acha um operador local, ele não precisa ter recurso para alugar um terreno lá de 50 mil reais de locação, ou de 5 milhões de reais de custo, e ele loca da nossa empresa uma base flutuante de 200, 300 metros quadrados, e ele pode ter um negócio com uma rentabilidade muito grande, que fature mais de 300, 400 mil reais por mês. Mirclick, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo de Café, no Catedral TV. E seja sempre bem-vindo a Santa Cruz do Sul. Mas estamos muito animados de estar em contato com a Florence, com a Meda, e a gente espera que a gente vai vencer essa resistência cultural ainda. Muito obrigado. Eu agradeço especialmente a você de casa que está nos assistindo. Até mais. Tchau, tchau.